Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 43. O tema de hoje é Relações métricas do triângulo retângulo, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da régua. Vou dar um tempinho para vocês. O que vimos na aula anterior? Observamos algumas relações métricas do triângulo retângulo obtidas a partir de semelhança de triângulos. Realizamos aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em situações problema. Anotem lá, data, aula 43, relações métricas do triângulo retângulo. Vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: estabelecer relações métricas no triângulo retângulo, utilizar relações métricas do triângulo retângulo na resolução e elaboração de problemas. Lembrando, partindo do triângulo ABC, onde o triângulo HBA é semelhante ao triângulo HAC, nós temos as seguintes relações métricas do triângulo retângulo: hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Altura ao quadrado igual o produto das projeções. Catetos ao quadrado igual a hipotenusa, que multiplica o produto da hipotenusa pela projeção do cateto em questão. E a relação métrica onde o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto do cateto pelo outro cateto. Proposta 1. Determine o valor de x na figura abaixo. Vou dar um tempinho para vocês.
que nessa figura nós temos dois triângulos retângulos, tá? Que foram identificados graficamente esses ângulos de 90 graus. Daqui a gente percebe o seguinte, que 4 e 6 corresponde ao cateto desse triângulo que está na parte inferior, y corresponderia ao triângulo inferior, à hipotenusa, e no outro triângulo nós temos que os catetos seriam o triângulo superior da imagem, seriam os catetos correspondentes a y e 5, e a hipotenusa x. O que foi solicitado? A medida de x ou de y? De x. Porém, uma está relacionada com a outra. Então, nós temos que encontrar o valor do cateto do triângulo superior para encontrar a hipotenusa. Tá, mas o cateto não foi dado. Tá, só que ele é a hipotenusa do outro. Se nós temos a medida dos catetos, nós podemos encontrar a hipotenusa. Com qual relação métrica? Aquela onde utiliza hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais ao cateto ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Ó. Então, vamos substituir. E a hipotenusa no triângulo inferior corresponde a y ao quadrado. E os catetos 4 e 6. 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E a ordem? Como a adição tem a relação comutativa, eu poderia alterar a ordem 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que não alteraria ao resultado. Nós temos o quê? 4 ao quadrado corresponde a 16, 6 ao quadrado, 36. Ah, da onde? Quadrado? Quanto que é? 6 que multiplica 6, eu tenho 2 fatores 6. 4 que multiplica 4, eu tenho 2 fatores 4. Daqui nós temos 52, mas nós queremos o valor do cateto e não do cateto ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Operação inversa da potência raiz. Então, passou o radical para o segundo membro. Nós temos raiz de 52. Poxa, nos outros exercícios você simplificou essa raiz, tá? Neste momento, eu não vou simplificar porque eu não cheguei até a hipotenusa do outro. Ah, mas por quê? Porque ela vai me dar trabalho e sendo que eu vou ter que outra vez aplicar o teorema de Pitágoras, que vai estar ao quadrado. E quando nós temos uma raiz quadrada ao quadrado, a gente pode simplificar. Então, eu não vou ter um trabalho a mais, sendo que lá na frente esse radical vai ser simplificado. Então, a medida deste cateto corresponde a raiz de 52 centímetros. Substituindo no teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica, nós temos que, neste caso, o que antes era a hipotenusa do triângulo inferior, agora é o cateto do triângulo superior. Então, nós temos raiz de 52 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aqui a nossa hipotenusa no membro esquerdo dessa igualdade. Tem que ser sempre no lado esquerdo? Não, eu poderia fazer o contrário. Esse daqui no lado esquerdo e esse da hipotenusa ao quadrado no lado direito. Por quê? Porque é uma relação de igualdade. Daqui nós temos, que era aquilo que eu já tinha comentado para vocês, simplificar. Porque eu ficaria com o quê? 52 ao quadrado. E raiz quadrada de 52 ao quadrado é 52. Mais 5 ao quadrado, que é 2 fatores 5. 5 multiplica 5, 25. Somando esses elementos, eu tenho 77. Mas eu quero a medida de x, e não x ao quadrado, da hipotenusa, a medida da hipotenusa. Então, operação inversa, raiz de 77. Aí, quanto que é a raiz de 77? Ela existe? Existe, tá? Quanto é? Vamos pensar no intervalo. Raízes exatas, nós temos raiz de 64, que é 8. E nós temos raiz de 81, que é 9. Então, 81 é maior que 77. 64 é menor que 77. Então, eu sei que ela está entre o intervalo 8 e 9. Ele é maior que 8, mas não pode ser 9. Então, eu tenho 8 inteiros. Ah, mas como assim? 8 inteiros e quanto mais? Se vocês pegarem a calculadora ou fazer cálculos na própria folha, no caderno, você pode fazer a segunda casa decimal. Perdão, a primeira casa decimal. Eu poderia tentar com 8 inteiros e 1/10, que multiplica 8 inteiros e 1/10. E verificaria que estaria muito longe do 77. Então, aqui,
trago para vocês que a primeira casa decimal muito próxima de raiz de 77, nesse caso teria que ser 7. Então, se eu pegar 8 inteiros e 7 décimos, multiplicar por 8 inteiros e 7 décimos, eu vou ter aproximadamente 77. Então, essa é a medida da minha hipotenusa. Raiz de 77 centímetros. Nesse caso, no enunciado, estava pedindo a medida de x, né? Proposta 2. Eu trouxe uma questão do Cefet do Rio de Janeiro. As retas φ e lambda. Poxa, professor, o que é esse φ e lambda? São as letras gregas. Então, aqui eu leio φ, aqui eu tenho lambda. Elas podem ser escritas de outra forma? Sim, existe uma outra forma de representar o φ e o lambda. Tá? Tem variações descritas. O que elas é dito? Que elas são paralelas. No triângulo retângulo ABC, o cateto AC mede 8 centímetros e a hipotenusa AB mede 17. A área do triângulo escaleno ACD, cujo lado DC mede 20, é... Eu tenho 5 opções de resposta. Então vamos lá, vamos destrinchar esse enunciado em partes, antes de tentar resolver. O que foi dado nas informações? Foi dado que as retas φ e lambda são paralelas. Então eu tenho aqui a reta φ, a reta paralela, a reta lambda. E o que são retas paralelas? Elas mantêm a mesma constante na distância, sempre, infinitamente, tá? E por que infinitamente? Nesse caso elas são retas, reta é infinita. O triângulo retângulo ABC, identificamos o triângulo ABC. Que temos? O cateto AC mede 8 centímetros. Então, AC eu sei que é um cateto. O cateto forma um ângulo de... Ele junto com outro cateto forma um ângulo de 90 graus. Daí falou que a hipotenusa AB mede 17. AB seria essa, 17, correto? Então, o que seria a hipotenusa? A hipotenusa não é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? Então, nessa informação, ele está me dizendo quem é o ângulo de 90 graus, que é esse aqui. Poxa, mas não foi dado lá, eu olhando não estou vendo que é um triângulo retângulo. Exatamente alguns comentários desses que eu faço com os meus alunos, estou trazendo para vocês que agora estão participando das aulas. Que o desenho ele pode trazer informações gráficas que te facilitam, mas você não pode ser fiel ao desenho. Então, nem sempre o desenho vai ser proporcional, nem sempre o desenho vai trazer informações reais. Então, a gente tem que aliar o desenho, a representação gráfica, com as informações que foram nos dadas. E é este o caso nessa questão. Então, eu tenho um triângulo retângulo. E o meu lado DC mede 20 centímetros. O que seria o lado DC? Seria desse outro triângulo aqui, que foi desenhado a partir da mesma base deste. Então, 20 centímetros. E eu quero o quê? Eu quero a área do triângulo escaleno, ACD. Então, o primeiro era um triângulo retângulo e esse aqui é um triângulo escaleno. O que é triângulo escaleno, lembrando na classificação? É um triângulo com 3 medidas diferentes, portanto, 3 ângulos diferentes, de medidas diferentes. Então, nós queremos a área disso, né? Nós temos 5 possibilidades. Então, eu vou dar um tempinho para vocês.
Então vamos dissecar um pouquinho mais isso daí. Eu espero que vocês tenham chegado na área desse triângulo. Caso contrário, não se preocupe, vamos nos acompanhar aqui. Me acompanhe. Seguinte, nós temos que a área de um triângulo corresponde sempre à metade da área de um retângulo. E como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, se o triângulo é a metade dessa área, eu pego essa área do retângulo, divido por 2. Então, já identifiquei como se calcula a área, que é o que foi solicitado, a área do triângulo escaleno ACD. Então, nós precisamos do que para calcular a área? O valor da base, a base se manteve, 8 centímetros. Precisamos da altura, mas como que eu posso relacionar a altura nessa representação gráfica? Então, a altura a altura é sempre a menor distância entre essas duas retas. Então, eu tenho aqui a minha altura. Então, se a minha altura desse triângulo ABC corresponde à mesma altura desse daqui. São iguais. Tá, então se são iguais, eu posso usar o primeiro triângulo para encontrar a medida da altura? Sim. Então, nós temos que encontrar essa medida da altura. Mas essa altura aqui, neste primeiro triângulo, à esquerda, nós temos que ele corresponde a um cateto. Então, nós temos a hipotenusa, que nós identificamos em relação ao ângulo de 90 graus, do triângulo ABC. Nós temos o cateto igual a 8. Faltaria essa medida aqui, que é o outro cateto, que vai ser a altura do nosso triângulo, o triângulo escaleno, que nós necessitamos calcular a área. Então, substituindo, nós temos hipotenusa, que corresponde a 17, então 17 ao quadrado, igual cateto 8, um dos catetos 8, e o outro cateto que seria correspondente à altura que a gente precisa. Tá? Calculando, eu tenho 2 fatores 17, então 2 fatores 17, 17 que multiplica 17, obtenho 289. 8 que multiplica 8, 64. Fazendo a diferença, da onde apareceu isso? Eu estou usando operações inversas para isolar minha incógnita, que neste caso é H. Então, eu mantive o H e passei o 64 com a operação inversa. Poxa, mas eu não estou vendo aqui, professora, 289 menos 64. Eu estou vendo 289 menos 64 do lado direito da equação. Eu mantive. Eu fiz exatamente isso, eu passei 64 para lá, mas a gente tem uma relação de igualdade. Quando eu tenho igualdade, eu faço isso aqui. Por que eu fiz isso? Por causa da igualdade e com o objetivo de manter a minha incógnita positiva. Fazendo a diferença, eu obtenho 225. Fazendo a operação inversa da potência, para encontrar o valor de H, eu tenho a raiz de 225. Quando se trata sempre de potência, raiz, observe o seguinte, existe um adendo com o algarismo 5 na posição da unidade. Nós temos o algarismo 5 na posição da unidade. Então, significa o quê? Se eu tenho a raiz é correspondente à potência, que é uma relação, então, para calcular a raiz, eu vejo que número ao quadrado dá aquele valor. Então, eu preciso que os fatores sejam sempre 5. 5 multiplica 5, 25. 25 multiplica 5, eu tenho 125. Percebam que eu sempre obtenho 5 na unidade. Então, uma das dicas é essa. Então, quem vai ser o valor de raiz quadrada de 225? Vai ter 5 na unidade. Pode ser o 5? Só o 5? Não. Acabamos de fazer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 3 fatores de 5 já deu 125. Mas eu quero uma raiz quadrada. Então, vamos encontrar outro valor maior. Maior que 10, mas que tenha 5 na unidade. E por que maior que 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, tem que ser maior que 10 e menor que 20. E por que menor que 20? Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, qual número entre 10 e 20 tem o algarismo 5 na unidade? 15. Então, raiz de 225 é 15. Nós encontramos o quê? A altura. Mas nós queremos a área desse triângulo. Então, vamos voltar
a fórmula da área, a relação de área, tá? Que é base vezes altura dividido por 2. Devidamente identificável, vamos substituir. Então, a minha base se manteve, 8. Minha altura corresponde a 15. Então, 8 que multiplica 15 e metade disso. Nós temos o quê? Deu 120. Como que eu posso fazer esse 120 mais facilmente? Quanto que é 8 grupos de 10? 80. E quanto que é 5 grupos de 8? Ou 8 grupos de 5? 40. E quanto que é 80 mais 40? 120. Então, eu acabei de multiplicar 15 por 8, sem ter nenhum sofrimento. E metade de 120 é 60. Então, o que nós temos? Que a área desse triângulo retângulo escaleno ACD corresponde a 60 centímetros quadrados. Proposta 3. Determine MN na figura abaixo, com M menor que N. Então, dentro dos que nós temos aqui, quais dessas relações métricas nós podemos utilizar? Verifique, a gente tem a altura, a hipotenusa e as projeções. E eu preciso da medida das projeções. Então, essa daqui, eu precisaria da medida dos catetos? Não. Essa daqui tem a medida das projeções e a altura. Eu tenho a altura e projeções. Essa aqui eu necessitaria da medida, tanto essa quanto essa, a medida dos catetos, que eu não tenho. E essa daqui também é a medida dos catetos. Então, o que me resta? Essa daqui. Poxa, então tá, professora, eu vou substituir. Mas mesmo assim ainda eu tenho duas incógnitas. Aguarda um pouquinho, nós já vamos ver essa coisa de duas incógnitas. Mas aí eu trago uma outra proposta para vocês. Poxa, professora, eu não vou gravar tudo isso aqui. Relações métricas do triângulo, retângulo e todas elas. Eu também não. Eu não gravei até hoje todas elas. Eu gravei algumas. Essa daqui eu gravei, né? Eu gravei esta daqui. Por quê? Porque na minha vida escolar foi muito utilizada ela. E as outras? Então o que eu faço se eu não consigo gravar? Se você gravar, ótimo. Você perde menos tempo. Porém, todas eu trouxe a relação a partir de semelhança de triângulo. Eu não trouxe aqui nas aulas elas prontas e vamos aplicar. A gente construiu elas a partir de semelhança de triângulo. Então, todas elas eu posso construir a partir de semelhança de triângulo. Então, se você não lembrar, não tem problema. Vamos partir da semelhança de triângulos. Então, todo triângulo retângulo, quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, eu obtenho 3 triângulos retângulos. O externo e os 2 internos. Então, eu tenho, por consequência, que a figura 1 é semelhante à figura 2. Para quem não lembra, olha aqui a figura 1. Aqui, fazendo rotação, eu tenho ela. Para quê? Para poder identificar os lados correspondentes. Porque nós temos semelhança. Se nós temos semelhança, a gente tem proporção. Se a gente tem proporção, a gente tem uma razão igual à outra. Então, lados correspondentes. Eu não tenho o cateto M aqui? O lado correspondente a ele, eu tenho 10. Voltando à figura 1. Eu tenho outro cateto que é 10. O lado correspondente a ele, eu tenho M. Então, eu tenho uma relação de proporção. Multiplicando os extremos, olha o que eu tenho. 10 ao quadrado igual projeção de um cateto, que multiplica a projeção do outro. Vamos voltar no início. Não no início, desculpa, na tela anterior. Olha lá o que nós tínhamos. Não era essa a relação? Agora observe a que a gente obteve com semelhança de triângulos. A mesma relação. Então não se preocupe. Não memorizou? Parta de semelhança de triângulos. As relações estão aí. São relações métricas do triângulo retângulo. Pense rápido. Qual é a relação métrica que podemos observar abaixo? Percebam que eu dei um destaque. Eu quero que vocês observem. Eu tenho 4 informações aí, nesse triângulo retângulo. Porém, eu destaquei 3 delas. Então, a pergunta é, qual é a relação métrica que podemos observar abaixo? Vou dar um tempinho para vocês.
Vocês conseguiram observar a relação métrica existente entre as projeções do cateto e o número 25? Percebam que essa distância m, junto com essa distância, me dá o valor da hipotenusa. Então, a relação métrica existente é que em qualquer triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é igual à soma das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, essa seria, na forma geral, a partir daquele triângulo geral que eu coloquei, ABC, catetos C, B e hipotenusa A. E as projeções M e N dos catetos. Então, eu tenho hipotenusa igual à soma das projeções dos catetos. Então, lembra que eu falei para vocês no anterior a respeito disso aqui, que vocês não precisavam se preocupar, que substituindo a gente ainda continuava com duas incógnitas? Então tá, se nós temos duas incógnitas, neste caso, nós precisamos de duas equações. Então essa é uma equação. Então nós precisamos de outra equação. Da onde a gente vai tirar a outra equação? Daqui. A gente tirou daqui. Então nós vamos usar um sistema de equação. Então, a partir daqui, duas incógnitas, duas equações. Sempre tenho isso em mente. Uma incógnita, uma equação se resolve. Duas incógnitas, duas equações. Daqui nós temos o quê? Vamos isolar a incógnita M. Isolando a incógnita M, eu posso escrever ela como 25, como a expressão 25 menos N. E substituir na outra equação. Substituindo na outra equação, né, no produto, nós temos 25 menos N, que multiplica N, igual a 100. Fazendo a propriedade distributiva. Por que propriedade distributiva? Porque eu tenho uma multiplicação e aqui dentro eu tenho dois termos. Então, eu vou multiplicar esse N pelo primeiro e pelo segundo. 25 que multiplica N, 25N. N que multiplica menos N, eu vou ter o negativo se mantém, e aqui eu tenho expoente 1 e expoente 1. O que eu faço? Eu somo os expoentes. Por isso que eu tenho n ao quadrado. Menos n ao quadrado igual a 100. Neste caso, o que eu vou ter? Eu vou ter reorganizando ela, tá? E eu vou ter uma equação do segundo grau completa. Porque na reorganização, o que eu fiz? Eu já coloquei numa ordem que o expoente da minha incógnita seja colocado de forma decrescente. Então, o meu maior expoente é 2. Na sequência, expoente 1, n elevado a 1. E esse aqui, o n, lembrando, n elevado a 0 é 1. 1 que multiplica 100, 100. Então, eu coloquei numa equação do segundo grau completa e na forma reduzida. Então, eu posso resolver essa equação para encontrar o valor do n, que é uma das projeções, utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Trouxe para vocês. Ou eu posso utilizar por meio de tentativas, né? Voltando lá, vocês vão resolver essa equação do segundo grau, vou dar um tempo para vocês. Vocês vão resolver ela por meio ou aplicando a Bhaskara, né, conhecida como Bhaskara, mas aqui eu trago ela como fórmula resolutiva numa equação de segundo grau, ou por meio de tentativas. Vou dar um tempinho para vocês.
eu deixei duas maneiras de vocês resolverem e deixei a cargo da escolha de vocês. Então tá, a primeira maneira eu falei da fórmula resolutiva para resolver uma equação de segundo grau completa. Identificando os coeficientes, resolvendo o valor de delta, pegando esse valor de delta, 225, substituindo na fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós obtemos menos 25 negativo, mais ou menos raiz de 225 sobre 2 que multiplica 1. Resolvendo, primeiro aqui, regra de sinal, resolvendo a raiz, que a gente já resolveu anteriormente, há pouco, então a raiz de 225 é 15. Regra de sinal, resolvendo a raiz, nós temos dessa soma, obtemos 40, e metade de 40 é 20. Um dos valores, uma das projeções é 20, mas a gente tinha duas projeções, então a gente precisa voltar ao sistema, porque a gente tinha um sistema de equação com duas incógnitas. Voltando ao sistema, substituindo o valor 20, nós obtemos 25, 25 menos o valor de uma projeção, nós temos 5. Percebam a condição, o m tinha que ser menor que o n. Então, mesmo que eu usasse as letras trocadas, eu usei aqui m e deu 20, aqui eu usei n e deu 5. Lembra que eu falei? Não se fixem na letra m e n, se fixem no significado delas. Eu tenho uma projeção e tenho outra projeção. Eu sei que a projeção do cateto, o segmento m, tem que ser menor que o segmento n. Então, 5 é menor que 20. E por meio de tentativas? Mas sempre dá para fazer por meio de tentativas? Nem sempre. Eu trouxe essa forma para vocês porque eram valores muito próximos da nossa realidade. Eu tenho dois valores que somados dão 25. Esses mesmos dois valores multiplicados dão 100. Por meio de tentativas e erros, eu cheguei em 5 e 20. Onde 5 mais 20, a soma no número 5 mais 20, eu obtenho 25. E o produto de 5 por 20, eu obtenho 100. Então, nós verificamos que esses valores satisfazem o sistema. Retomando, nós temos que a projeção deste cateto corresponde a 5 e a projeção deste outro cateto corresponde a 20. Proposta 4. Na figura, um retângulo. A medida do segmento é igual. Vou dar um tempinho para vocês.
proposta que eu trouxe foi proposital. Por quê? Quando você olha assim, você diz, meu Deus, o que é isso que a professora está pedindo? E é conteúdo, sim, de nono ano, tá? O que nós temos? Vamos explorar ela. Nós temos um retângulo. Nós temos que o comprimento é 4 e a largura corresponde a 3. Dividindo ele, não temos dois triângulos retângulos? E esse traçado aqui, não seria a altura em relação à hipotenusa, que é a diagonal do retângulo? Então, nós temos aqui, ó, onde eu destaquei, nós temos a projeção dos catetos. Tá vendo esse triângulo aqui? A minha direita? Então, essa marcação vermelha é a projeção desse cateto. E o cateto à esquerda, o cateto não, o triângulo ou retângulo à esquerda, esse daqui. Observe que o cateto é 3. E o que é essa marcação vermelha? É a projeção deste cateto. Ah, mas tá, e qual seria a projeção, a medida deste lado aqui? Seria 3. Então, se você acha a medida da projeção do cateto 3, você encontra esses dois valores. Você não quer a medida aqui? Então, se você encontrar esta medida total e tirar essas outras, nós temos o que a gente precisa. Então, aqui eu vou precisar da relação métrica do triângulo retângulo, onde o cateto ao quadrado, a medida do cateto ao quadrado é igual o produto da medida da hipotenusa pela sua projeção correspondente, né? E precisamos da medida da hipotenusa. Mas vamos lembrar dos ternos pitagóricos, os mais conhecidos. Cateto 3, cateto 4. Quem será a minha hipotenusa? 5. Então, eu já tenho a minha hipotenusa 5. Agora, eu preciso do quê? Eu preciso da medida da projeção. Então, substituindo. Ó, aqui na tela eu só coloquei a verificação, porque pode ser que você tenha perdido a aula anterior sobre ternos pitagóricos. Substituindo a minha hipotenusa, que corresponde a 5. 5 no lugar da UA, que é na forma geral. O M está representando a projeção do cateto 3. Nós temos que 3 ao quadrado corresponde a 9. Isolando o M, operação inversa. 5 passa para o primeiro membro, nesse caso, dividindo. E 9 dividido por 5 é 1 inteiro e 8 décimos. Tá, e a gente quer o quê? A gente tem a hipotenusa que mede 5. E eu vou tirar 1 e 8 daqui, 1 e 8 daqui. Vai restar o do centro, que é a medida que eu preciso. Então lá, retomando. 1 inteiro e 8 décimos, mais 1 inteiro e 8 décimos, eu tenho 3 inteiros e 6 décimos. Fazendo a diferença, né? Vamos fazer assim, eu tenho 5 inteiros, tira 3. Sobra quantos inteiros? 2. Agora, pega esses 2 inteiros e tira 6 décimos. Quanto ficaria? Ficaria 1 inteiro e 4 décimos. Então, olha aí, não foi tão difícil quanto parecia, se você explorar de forma correta. O que vimos hoje? Determinamos outras relações métricas do triângulo retângulo, além de aplicações do teorema de Pitágoras. Aplicamos as relações métricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Até a próxima.